Bem-vindos ao nosso Crônicas de Castelhanos. Eu sou Evaldo Assunção, médico aposentado e escritor em atividade. Essa crônica de hoje, ela tem um caráter especial, porque ela foi feita para essa festa que teremos na quinta-feira, festa religiosa, que é a festa de Corpus Christi. Eu já escrevi alguns textos sobre isso, e tem também até vídeos nesse mesmo canal que vocês estão assistindo sobre o milagre eucarístico de Lanciano, que fala exatamente sobre a festa de Corpus Christi. A origem dessa festa, por um outro aspecto que não, além desse que eu vou falar agora para vocês. Então, vamos lá. A festa de Corpus Christi, né, ela é celebrada, será celebrada no dia 4 de junho desse ano, de 2026, na próxima quinta-feira, e ela é uma das mais importantes do calendário cristão. Sua origem vem de um fato extraordinário acontecido no ano 1263. Nessa época, haviam muitas discussões sobre a veracidade da transubstanciação. E o que é essa transubstanciação? Eu explico. Ela diz respeito à transformação de uma coisa em outra, na substância de uma coisa em outra. Na teologia católica, né, refere-se à transformação do pão e do vinho na substância do corpo e sangue de Jesus Cristo, que ocorre durante a cerimônia da consagração, exclusivamente no contexto da Santa Missa. Ou seja, aquela hóstia, né, o pão e o vinho que está sendo consagrado, passam da sua substância natural, material, para ter a presença real de Jesus em sua substância. Esse dogma baseia-se nas próprias palavras de Jesus que disse: se não comerdes a carne do Filho do Homem, nem beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Isso está no Evangelho de João, capítulo 6. Durante a última ceia, ao entregar o pão e o vinho aos apóstolos, Jesus disse: isso é o meu corpo que será entregue por vós. E depois deu o cálice com vinho e disse: esse cálice é a nova aliança em meu sangue, que será derramado por vós. Essa parte está no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Obviamente que o pão e o vinho consagrados, nesse momento da celebração, como foi na Santa Ceia, né, eles não perdem a sua forma material. O pão continua com uma forma material do pão, o vinho, a forma material do vinho, porém, a sua substância se tornou a substância do próprio Cristo Jesus, e isso acontece pela força das palavras dele mesmo. Não é uma transformação para ser constatada no laboratório, né? Porque muitas pessoas falam: mas isso no laboratório, se eu levar, vai tudo a mesma coisa. Vai, está a mesma coisa. Está sendo explicado que é uma transubstanciação da substância e não da matéria do pão ou do vinho, né? Ela não é comprovada cientificamente no laboratório, mas é algo que transcende, é transcendental e, por isso, exige a fé para ser compreendido e aceito. No século XI e XII, haviam várias heresias, entre elas a dos cátaros e dos patarines, que negavam essa transubstanciação. Eles não aceitavam, diziam que isso não existia, não tinha sentido, exatamente como muitos cientistas, né, ateus hoje dizem a mesma coisa. E com isso, eles geravam muitas dúvidas, até mesmo em sacerdotes. Um deles, chamado Pedro de Praga,
era atormentado pela dúvida. E um dia ele decidiu peregrinar até Roma em busca de luz para sua falta de fé. No trajeto, ele parou num povoado chamado Bolsena, próximo à cidade de Orvieto, onde no verão o Papa Urbano IV residia. E em Bolsena, ao celebrar a missa na capela de Santa Cristina, ele estava naquela cidade, então ele foi celebrar a missa, e durante a consagração sobreveio-lhe uma forte dúvida que o atormentava. Nesse momento, ele viu cair da hóstia que ele estava elevando na consagração gotas de sangue sobre o altar, e esse sangue impregnou o linho que cobria o altar. É óbvio entender todo o susto que ele levou e a própria comunidade também, né? E ele foi depois, então, procurar o Papa, que estava em sua casa de Orvieto, né? Explicou, contou o que tinha acontecido, e ele enviou o bispo Giacomo com esse padre para verificar o que tinha acontecido e para também, se fosse o caso, trazer-lhe o pano ensanguentado. Constatando o fato e impressionado com tudo que viu e ouviu, depois de muitas consultas com outros religiosos, em 11 de agosto de 1264, o Papa proclamou a bula Transiturus de Mundo, instituindo mundialmente a festa de Corpus Christi. Corpus Christi. Então, essa é a origem do feriado, né, do dia santo de Corpus Christi. E ele entregou a Tomás de Aquino, né, que mais tarde foi canonizado santo, para compor o ofício da celebração, o qual deveria ser anualmente celebrado na quinta-feira após a oitava de Pentecostes, em honra do corpo do Senhor Jesus. Mas não foi somente esse o milagre eucarístico acontecido em território italiano. Algo semelhante ocorreu na cidade de Cássia, na região da Úmbria, onde faleceu Santa Rita de Cássia, cujo dia também foi celebrado há pouco tempo, em 1457. Ali, outro sacerdote padecia da mesma dúvida em relação à transubstanciação. E ele foi solicitado num dia para levar a Eucaristia a uma pessoa moribunda. E sem muita cerimônia, porque ele não estava acreditando que aquela hóstia consagrada era algo especial, ele pegou uma no sacrário para levar para o paciente, colocou entre as páginas do seu breviário. Existe um estojo próprio para se levar a hóstia consagrada para qualquer lugar para ser dado a alguma pessoa em especial, doentes, pessoas acamadas, né? Mas ele não se preocupou com isso, simplesmente passou a mão na hóstia, colocou dentro do breviário e, sem cuidado especial nenhum, foi para a residência do enfermo. Lá chegando, ao abrir seu livro de oração para pegar a hóstia consagrada, com enorme espanto, ele viu que as páginas do livro estavam embebidas de sangue, tendo a hóstia em seu meio, pregada numa delas. Essas páginas foram guardadas e levadas para um tabernáculo em Perúgia, né, e a outra, né, com a hóstia sagrada colada nela pelo sangue, foi levada para o mosteiro agostiniano de Cássia, onde até hoje pode ser vista e visitada. Em 1687, depois de muitos estudos, houve o reconhecimento oficial da Igreja do milagre eucarístico de Cássia. É importante chamar a atenção que a Igreja ela não aprova facilmente esses ditos milagres que aparecem. Há toda uma norma severíssima para se estudar, pessoas especialistas são chamadas para analisar aquilo, mesmo pessoas, às vezes, até que não são religiosas, são ateus, né?
mas vão exatamente para constatar se é fraude ou se é realmente alguma coisa inexplicável pela ciência, pela tecnologia. Mas o interessante é que o milagre eucarístico é mais importante, mais estudado profundamente entre todos, porque não são só esses dois, tiveram outros, né? Mas o mais significativo é o que aconteceu numa outra cidade italiana, na costa adriática, chamada Lanciano. Certamente, esse é o mais antigo, porque ele ocorreu no século VIII, quando um monge da ordem basilicana, como os demais padres já relatados, passava por uma profunda crise de fé e não acreditava na transubstanciação. Durante uma celebração da missa, durante a consagração, toda a comunidade que estava presente, a igreja estava cheia, né, viu gotas de sangue escorrerem pela hóstia elevada, que em suas mãos, do sacerdote, transformou-se em carne. Sangue escorreu e a hóstia transformou-se em carne. Parcialmente dela, uma boa parte dela, transformou-se em carne. Transtornado pelo que viu, guardou cuidadosamente os coágulos formados do sangue escorrido e a hóstia feita em carne. Séculos depois, nos anos 1970 e 71, portanto, relativamente recente, os professores da Universidade de Siena, Odoardo Linoli e Ruggiero Bertelli, com autorização da Igreja, fizeram exames químicos e microscópicos do sangue e da hóstia parcialmente modificada. Constataram, então, que a hóstia e o sangue coagulado estavam em perfeito estado, mesmo não tendo qualquer sinal, nenhum traço de conservantes. O sangue revelou-se ser humano e conseguiu-se determinar, inclusive, o seu grupo, que era AB, ou seja, o mais comum entre os judeus e o que, curiosamente, sempre é encontrado em eventos semelhantes. Nos anteriores que falamos, também era sangue do grupo AB. A carne revelou-se músculo cardíaco humano, contendo filetes nervosos e vasos, como se tivesse sido retirado de um coração ainda palpitando. Esses exames foram desses professores, microscopicamente testaram e viram que eram filetes nervosos e vasos, sim, além das fibras musculares, né? E que estavam como se tivessem sido retirados naquele momento de um coração vivo. Muitos outros estudos foram feitos, todos eles excluindo qualquer suspeita de fraude. Não encontrou-se nada que pudesse sugerir sequer minimamente a possibilidade de uma fraude. Em 1996, eu tive a felicidade de visitar, eu estava fazendo um passeio pela Europa e fui visitar, eu tinha incluído na minha programação, né, a cidade de Lanciano, onde estava esse milagre eucarístico. Curiosamente, não foi programado, eu simplesmente conversando com um grupo de excursão, alguém lá falou: você está lembrando que hoje é o dia de Corpus Christi? Eu levei um susto, falei: gente, muito estranha essa coincidência, né? Eu não tinha preparado, eu estava mais preocupado com as coisas da viagem, que eu não tinha notado esse detalhe, mas aconteceu. E fomos então a essa igreja lá de Lanciano, onde a hóstia e o sangue estão, né, expostos num belo ostensório. A hóstia em cima, como um ostensório normal que a gente vê nas igrejas hoje, e embaixo tinha um cálice onde estão os 3 grandes coágulos do sangue que escorreu e coagulou em cima do pano da coisa lá atrás. Como médico que eu sou, eu tive a curiosidade de ver os relatórios e o material utilizado nos exames, inclusive trazendo comigo fotos das biópsias que haviam sido feitas.
Eu tive a sorte do padre responsável, nos acolheu o nosso grupo muito bem, e quando eu me identifiquei como médico e católico, e ele fez questão de me mostrar toda a documentação que tinha lá, e é impressionante, todos os relatórios dos estudos e as fotografias, né, que tinha da biópsia que ele me permitiu reproduzir o meu equipamento. Eu tenho a convicção de que a verdadeira fé não depende do extraordinário para que ela exista. Ela dispensa os milagres. A fé não precisa de ser comprovada, nem laboratorialmente, nem por qualquer razão que seja, nem por muita explicação técnica, ela é. A fé é alguma coisa que existe em nós. E ela dispensa milagres. Os milagres, para quem tem fé, chamam a atenção porque apenas reforçam a chama que existe em nossos corações. A gente vê, assiste, é como se Deus estivesse falando conosco na nossa linguagem. Então, esse é o sentido do milagre. Não é para converter ninguém, porque essas conversões são passageiras, né? Porque quem busca fatos miraculosos para acreditar somente alcança a crendice e o fanatismo, que com o mesmo ímpeto que surgem, eles se esvaem pela sua própria inconsistência. Então, uma fé que, eu passei a ter fé o dia que eu vi um milagre, essa fé é uma fé muito frágil. A fé é alguma coisa que é trabalhada ao longo da nossa história, com orações, com estudos, com reflexões, e ela vai se sedimentando. O milagre apenas é um acessório para sedimentá-la. A fé genuína nos permite contemplar respeitosamente essas coisas extraordinárias, mas digo que sempre com muita cautela. Eu mesmo, numa época que morava em Belo Horizonte, fui solicitado pelo arcebispo de Belo Horizonte para ir a uma cidade próxima onde estava acontecendo um possível milagre eucarístico. Não vou relatá-lo todo, porque seria muito longo, mas eu fui, né, juntamente com uma outra pessoa que também tinha uma larga experiência. Ele não era um católico, mas ele era um estudioso de parapsicologia, e nós fomos, e depois de muita análise, nós chegamos à conclusão que aquilo ali era uma farsa que tinha sido montada por uma pessoa lá da comunidade, né, que queria manter o padre, que ela gostava muito dele, naquela cidade, uma vez que ele estava para ser transferido. Então, eu digo, milagre, entende? Não é coisa que acontece a toda hora, nem é uma coisa essencial para que a gente tenha fé. Mas a fé, realmente, ela é bem acariciada quando se constata um milagre verdadeiro. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado dessas explicações. E se você tiver curiosidade de ver essas imagens que eu trouxe lá de Lanciano, né? Inclusive as imagens todas que tem lá dos estudos que foram feitos nessa hóstia transformada em carne, parcialmente transformada em carne, entrem no vídeo, nesse mesmo canal que você está assistindo, né? Onde vai ter lá o milagre eucarístico de Lanciano. E aí você vai ter a condição de ver imagens, porque esse outro vídeo que eu tenho, ele é um vídeo diferente, mostrando as imagens de tudo aquilo que foi acontecendo. Bom, agradeço muito a presença de você. Se você gostou, não esqueça de colocar o gostei, né? Mãozinha com o dedo para cima, no final dessa apresentação. E se interessar, inscreva-se, né, nesse canal, nesse meu canal, porque aí você vai receber comunicações de toda novidade que aparecer. E, como eu disse, lá nesse mesmo canal vocês vão encontrar vários vídeos que eu acredito que poderá lhe interessar.
Até a próxima, porque esse vídeo eu estou fazendo de uma maneira excepcional, numa quinta-feira, porque a crônica, ela usualmente é colocada no ar na sexta-feira. Então eu estou colocando esse na quinta, por causa da ocorrência do Dia Santo do Corpus Christi. Até o próximo.